Para João relatar fatos e objetos só existentes nos séculos 19 a 21, ele teria que estar presente pessoalmente. E ele declara a sua presença nas cenas relatadas. Fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. Cairo, em sua longa busca de entender o Apocalipse, deduziu que, se João estava presente nos séculos 19 ao 21, como saberia corretamente o nome de cada objeto que só existiria neste período e, portanto, completamente desconhecidos para ele? Só haveria uma única possibilidade: que lhe fosse ensinado o nome de cada coisa que desconhecia e explicado o significado de cada fato. Mas em todo o Apocalipse isto só ocorreu 3 vezes, o que deixa todo o resto a cargo de João para nomear ou deduzir. Para Cairo, essas 3 explicações têm a finalidade apenas de dar a quem fosse interpretar o Apocalipse, o leitor, o método, a chave da interpretação, e acrescenta que para João a situação era a seguinte: vou não sei onde, ver o não sei o que, e anotar não sei como. Cairo compreendeu, afinal, que isto explica completamente a existência das figuras pela seguinte razão. João utilizou os conhecimentos da sua cultura do ano 96 para descrever coisas e fatos que só viriam a existir e ocorrer nos séculos 19 a 21. Obviamente, a diferença cultural é imensa. Para ajudar a entender esta grandiosa diferença de culturas, Cairo compara tal situação ao fato semelhante ocorrido há não muito tempo com os indígenas que entravam em contato pela primeira vez com a civilização branca. Eles nomeavam o homem branco de cara pálida, o trem de ferro de búfalo de aço, o avião de pássaro metálico, os fuzis de vara que cospe fogo, e assim por diante. Com João ocorreu o mesmo. Ia vendo as coisas e, como não sabia o nome, comparava-as com algo que conhecia. Daí a presença das figuras. O que era comum com a sua época, ele descreve normalmente. O que não era, compara. Por causa disto, quem tenta ler o livro ao pé da letra cai no insucesso. Exatamente por esta razão, os teólogos, com seus métodos tradicionais, não puderam lograr êxito, querendo, por exemplo, vestir o Império Romano e suas ações com as figuras do Apocalipse. Não conseguiram porque os fatos e objetos descritos ainda não tinham existido. Então Cairo não teve dúvidas. Em linguagem moderna, alguém que é enviado a algum importante acontecimento para presenciá-lo e depois escrever tudo o que viu e ouviu e publicar, é chamado de repórter. E o que escreveu, reportagem. Esta é a chave principal, fundamental, para o entendimento do Apocalipse, que João é repórter e o Apocalipse, reportagem. João, no Apocalipse, só se tornou profeta e o Apocalipse, profecia, porque as reportagens foram publicadas com quase 2000 anos de antecedência dos fatos. Daqui, compreendi que o Apocalipse somente pode ser entendido após os fatos acontecerem na história. Assim, o Apocalipse não é interpretável, mas sim comparável. Disso decorre o porquê dele permanecer incógnito durante 19 séculos. Como o período coberto por João abrange 2 séculos com uma amplitude universal, com informações de toda ordem e escrito numa linguagem de uma cultura muito diferente, Cairo diz que, conduzido pelo Espírito Santo para facilitar, João dividiu em 7 partes e chamou cada parte de selo. Tudo que viu e ouviu dentro do período referido, entre os séculos 19 até o 21, dividiu em 7 etapas. Chamou a cada etapa de selo. São 7 selos,
7 etapas. Subdividiu o 7º selo em 7 partes, ou etapas, e as chamou de trombetas, 7 trombetas. Do mesmo modo, ainda mais uma vez dividiu a 7ª trombeta em 7 partes ou etapas, e as denominou taças, são 7 taças. Tanto os selos como as trombetas e as taças não apenas se sucedem, mas vão se sobrepondo e se depositando na história de uma forma progressiva e irreversivelmente catastrófica, exceto a descrição do paraíso. Cairo diz que tudo no Apocalipse se refere ao mundo todo. Tudo é universal, nada é direcionado apenas a alguma região, mas que cada acontecimento tem uma abrangência ou uma implicação universal. Adiantando no método para a leitura do Apocalipse, faz-se necessário o entendimento dos símbolos de selo, trombeta e taça. Selo. Selo é o sinal de segredo, indica algo escondido, oculto. No caso, o futuro que inicialmente só é conhecido por Deus Pai. Romper um selo equivale-se a dizer que o que era oculto se revela, torna-se conhecido. Trombeta. Naquela época, a de João, não havendo os meios de comunicação modernos, televisão, rádio, jornal, internet, havia em condições precárias o correio. Quando o governante queria notificar algo à população, uma notícia ou um decreto de interesse comum, ele enviava seus emissários a cavalo, de cidade em cidade. O emissário levava por escrito o decreto ou a notícia, e em se chegando a uma cidade, este percorria as suas principais ruas. Depois se dirigia à praça principal. Todo o povo, quando ouvia a trombeta, corria para lá, pois já sabia que do rei vinha novidades. Este emissário, que nas cidades tocava sua trombeta para reunir o povo e lhe transmitir a notícia do rei, era chamado de arauto. Logo, trombeta significa aviso. Taça. Taça significa absorver, receber em si as consequências de algo. Tanto pode ser bom, significando alegria, festa e vida, como pode ser ruim, veneno, significando sofrimento, dor e morte. No Apocalipse, selo significa segredo, trombeta, aviso, taça, sofrimento, dor e morte. Daí, nos tempos finais, temos a ocorrência de coisas de que Deus utiliza para informar a humanidade a proximidade do juízo final. Porque, reparando neles, os homens, em especial os fiéis, estão avisados de que os juízos de Deus são iminentes. Ao invés de romper selos à vista de todos, ao invés de mandar anjos tocar trombetas nos céus, no sentido literal de derramar taças sobre as pessoas, Deus os substitui por ocorrências na terra. E, avisados com grande antecedência, ao ocorrerem os filhos de Deus, estão mais do que informados de que algo está para acontecer. E este algo não é outra coisa a não ser o grande dia da volta de Jesus. Cairo percebeu que os selos estão mais relacionados com a história geral, as trombetas com a natureza, a ecologia, o meio ambiente, e as taças com a dor e o sofrimento que incidem diretamente sobre o homem, no período dos 2 séculos referidos. Agora, iremos empregar todas as chaves propostas por Cairo para a interpretação da 5ª trombeta. Ele escolheu esse texto como modelo de interpretação por considerá-lo o mais repleto de detalhes e situações. E o 5º anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dali subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de um poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Disseram-lhes, porém, que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse verde, e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dada a permissão não de matá-los, mas de atormentá-los durante 5 meses, com um tormento semelhante ao do escorpião, quando fere um homem. Naqueles dias, os homens procurarão morrer,
mas a morte se lhes fugirá. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para uma batalha. Sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro, e suas faces eram como faces humanas. Tinham cabelos semelhantes ao cabelo das mulheres, e dentes como os do leão. Tinham couraças como que de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros com muitos cavalos, correndo para um combate. Eram ainda providos de caudas semelhantes à dos escorpiões com ferrões. Nas suas caudas estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses. Como rei, tinham sobre si o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. É necessário recordar os 3 ambientes de ocorrências do Apocalipse. Na Terra, no ano 96, no céu e no futuro da Terra. Enquanto na Terra, no ano 96, não existem figuras. No mundo espiritual, no céu, surgem as figuras. João é um homem do ano 96, deslocado para os séculos 19 a 21. Ele descreve, narra e disserta com sua cultura normal. Nossa capacidade pessoal é humilde e limitada. Necessitamos da condução do Espírito Santo. As figuras só podem ser compreendidas após os fatos-objetos ocorrerem na história. O Apocalipse não é interpretável, mas comparável. A maioria dos fatos já é passível de compreensão. Vários fatos estão ocorrendo à nossa volta e precisamos de tempo para compreendê-los. Alguns outros estão ainda por ocorrer e não há como compreendê-los antecipadamente. João não sabe o nome certo do que vê e por isso não dá nome, mas compara com o que conhece. Devemos nos recordar aqui, antes de qualquer coisa, de que João está descrevendo e relatando coisas e fatos do século XIX, XX e XXI, com a sua cultura do século I, quase 2000 anos de diferença. Daí ele utilizar coisas concretas do seu tempo para descrever coisas concretas do futuro, uma vez que só lhe foi dado ver e ouvir e praticamente nada lhe foi contado. Então separaremos do texto para tornar mais forte e de uma forma visual esta afirmação. As seguintes sentenças: semelhante ao do, o aspecto dos, parecia haver, eram como os do, semelhante a dos, como rei. Todas as expressões de comparação, por isto não se pode entender literalmente. Tudo está comparado. João vê o objeto, não sabe sobre o seu nome, então compara com o que conhece. Para a leitura clara e direta do texto, é preciso dar o nome normal do objeto do seu tempo, o nome que João não sabia. Para que isso seja possível, Cairo utiliza o método do quebra-cabeça, onde, ao se atingir um determinado número de peças da figura e descobri-la, perde-se o interesse pelas peças restantes. Em A Chave do Apocalipse, no livro e nesse documentário, a maioria dos detalhes é deixada para uma futura formação de durabilidade maior. Tem-se que ficar bem entendido que João, enquanto com Jesus no ano 96 e depois no futuro, na Terra, ele está simultaneamente nos mundos espiritual e material. E aí interage com os 2 ambientes ao mesmo tempo. Isto leva a descrever e narrar os 2 mundos no mesmo contexto. Quando João descreve, por exemplo, os anjos, as suas ações, está falando do mundo espiritual. E cada ação lá provoca ou mostra um acontecimento aqui na Terra. Ou seja, a ação no céu corresponde à ação na Terra. A humanidade só pode ver os acontecimentos na Terra, no mundo material, mas João os presencia ao mesmo tempo. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. As estrelas que caem na descrição das trombetas, João as vê apenas no mundo espiritual e tem para ele somente a função de sinalizador. Elas focalizam o que ele deve ver no mundo material naquele momento. Em outra passagem, ele vai descrever objetos reais que podem perfeitamente ser comparados com estrelas, como veremos adiante. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo. A chave, instrumento de abertura, abre o que está fechado.
acessa outro ambiente. Poço, buraco, perfuração a partir da superfície da terra. Abismo, grande profundidade, grande distância para o interior da terra, a partir da superfície. E abismo também é considerado uma imensa distância para o espaço sideral, abismo sideral, a partir da superfície do planeta. Nesta trombeta se aplicam os dois significados. E dali subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. Uma grande fornalha, muito fogo, grande combustão. E dali subiu uma fumaça, emissão de gás carbono, CO2. O sol e o ar ficaram escuros, poluição do ar causada pela emissão do gás carbono por causa da queima do combustível que sai do poço. Poço, muito combustível, grande queima, o ar escuro, tampando o sol. Nestes versículos, João descreve com uma precisão absoluta, sem a utilização de nenhuma figura, os poços de petróleo e a poluição do ar. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra. E da fumaça significa no ar, voando pelos ares. Saíram, surgiram, apareceram. A fumaça é resultado da queima do petróleo. Logo, os gafanhotos somente podem existir por causa do petróleo. Pela terra, os gafanhotos que surgiram voando nos ares também pousam e andam pela terra. Gafanhotos. Ainda com respeito aos movimentos dos gafanhotos, é necessário lembrar que eles voam e pousam continuamente. Com voos curtos, decolam, voam e pousam. O aspecto dos gafanhotos era semelhante. Note-se aqui a ênfase e as comparações. Preparados para uma batalha. Batalha, guerra. João vê os gafanhotos relacionados com a guerra. Os descreve em grande quantidade juntos, causando danos, destruição e morte. Tinham couraças como que de ferro. Couraças, a parte externa do gafanhoto, no lugar da pele, no lugar que seria o couro. De ferro, metálico, como que de ferro, expressa que não era necessariamente ferro, pode ser qualquer outro metal, por exemplo, alumínio, duralumínio, material que recobre os aviões. A esta altura já podemos observar que João não está descrevendo literalmente gafanhotos, mas o que ele vê compara com gafanhotos. E o ruído de suas asas era como o ruído de carros com muitos cavalos, correndo para um combate. E o ruído de suas asas. O objeto que João compara com gafanhotos produz um imenso ruído, altos decibéis. O que quer que esteja produzindo os ruídos possui grande força, e estes ruídos estão sendo produzidos em suas asas. Como o ruído de carros com muitos cavalos. Aquilo que produz ruído de altos decibéis, João detalha que possui a força de muitos cavalos. Todos nós sabemos que a unidade para medir uma força motriz, motor, turbina, é chamada de CV, cavalo-vapor, ou HP em inglês, que significa a mesma coisa, horsepower. Horse, cavalo, power, força. Correndo para um combate. Correndo significa que os objetos desenvolvem altas velocidades. E mais uma vez, para um combate. Alude à guerra. Eram ainda providos de caudas semelhantes à dos escorpiões com ferrões. Caudas semelhantes à dos escorpiões. João anexou às caudas dos gafanhotos caudas de escorpiões, numa saída inteligentíssima para descrever um objeto que só começou a existir a partir do século XX. Nunca se pode esquecer que ele não fala literalmente de gafanhotos e escorpiões. Essas figuras são apenas comparações. Interpretação. Agora, de posse de todas essas informações, tendo uma visão global do quadro da quinta trombeta, existe condição para nomear aquilo que está comparado. Abrir o poço do abismo, perfurar o poço, frequentemente muito profundo. Grande fornalha,
que queima muito, de alta combustão, petróleo, fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros, a poluição do ar. Gafanhotos com couraças como que de ferro, com grande ruído nas asas, caudas semelhantes à dos escorpiões e movimento de decolagem e pouso. Aviões, que são providos de turbinas nas asas e o leme, que é na cauda, curvado para cima, exatamente como a cauda dos escorpiões. Então, João descreve na quinta trombeta os poços de petróleo e os aviões. E não é somente isto, falta identificar o rei dos gafanhotos. Como rei, tinham sobre si o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Como rei, o superior a todos, o mais rico e mais caro, de tecnologia muito sofisticada. Anjo. Anjo é mensageiro, aquele que é enviado em missão. Do abismo. Se o objeto é o rei dos gafanhotos, isto é, dos aviões, é sabido que nenhum avião pode voar acima da atmosfera. Portanto, nunca saem das proximidades da Terra. Não podem adentrar o espaço sideral, ou seja, o abismo celeste. Mas este rei pode. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. João vê o nome escrito no objeto, na língua dos judeus, o hebraico. O nome é Abaddon e no grego, língua em que o Apocalipse foi escrito, é Apolion. Se João soubesse o português, o nome seria Apolo. Então, em matéria de aviação, o rei, o anjo do abismo, é a nave espacial Apolo. E para Cairo, João está a descrever a nave Apolo 11, que foi o marco histórico ao ser enviado em missão à Lua.